Olá, a gente está começando agora o Questão de Opinião, né, o podcast que discute opinião, negócios e assuntos de interesse do Ceará. Eu estou aqui hoje com meu companheiro Felipe Barreto, né, que vai me ajudar aqui a entrevistar. Olá, Belém, tudo bem? Boa tarde também a quem está nos assistindo. Nós estamos aqui hoje para receber uma jovem liderança, né, indo da política, mas que já tem um histórico longo, né, tem um histórico de berço, inclusive, na política, que é o deputado Júlio César Filho. Júlio César Filho ou Julinho? Como é que a gente trata? Bem, na verdade eu sou tratado, né, desde a minha infância de Julinho, por conta do meu pai ter o mesmo nome, né? Mas, assim, eu sempre deixo as pessoas à vontade, né, de se dirigir a mim, ou Julinho ou Júlio César Filho, tranquilo. Muitos Júlio César na sua família, o deputado, né? Tem, verdade. Inclusive meu filho, né, também é o Júlio Neto. Vamos lá, vou fazer aqui uma rapidinha apresentação do deputado, né? Júlio César Filho é natural de Maracanaú, formado em engenharia civil, casado, pai de um filho, o Júlio. Dois filhos, atualizando. Né? Tem a Maria Isabel. Tem a Maria Isabel. E aí, ele é filho, né, de um político histórico lá do município, né, o economista Júlio César Costa, que foi presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, foi prefeito também da cidade, 3 mandatos, né? Isso. Foi isso, e chegou a ser deputado também estadual, antecedendo aí por 2 mandatos. O filho, 2 mandatos, 95 e 2007, aqui tem os mandatos. A sua mãe também foi secretária de Ação Social, não é isso? Tem um histórico político também. E aí o Julinho teve uma passagem... foi deputada também. Deputado, olha, o currículo é vasto da família, né? E o Júlio César, ele teve uma passagem, inclusive, por alguns partidos, né? Saiu lá de uma coordenação, de uma juventude do PSDB, né? Uma coisa hoje até difícil a gente imaginar esses partidos, a gente pode discutir um pouco isso, a questão da formação política, né? Passou pelo PTN também agora aqui, e chegou ao PT e tudo, ocupou espaços importantes, né? Foi líder do Camilo, tem uma relação de apoio aí e tudo, de parceria com lideranças importantes do Estado, como o Cid Gomes, Camilo Santana, o próprio governador Elmano, e é isso. A gente pode abreviar aqui, porque é muita coisa. Dão 2 páginas aqui de currículo do deputado. Mas a gente queria ouvir pela de você mesmo, deputado, tratar por Julinho. Julinho, fica à vontade. Que eu queria que você contasse um pouquinho como é que você faz balanço desse seu mandato agora, né, desse segundo mandato, nesses 2 primeiros anos, né? Na verdade, Delano, nós estamos no 4º mandato de deputado estadual, né? E assim, nesse último mandato, eu tive a oportunidade agora, né, nesses 2 primeiros anos, de presidir a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Por lá passam todas as iniciativas, tanto do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e por iniciativa de parlamentares. Então, é uma comissão de entrada, onde irão determinar se os projetos irão continuar tramitando ou, no caso de uma desaprovação por inconstitucionalidade, ali eles findam, né? Então, por isso que é considerada, né, a comissão mais importante, porque os projetos só continuam a tramitar para eventual aprovação se for aprovado na CCJ. A gente estava comentando aqui que acho que é a comissão que mais trabalha, né? Porque tudo passa por lá, né? Todos os projetos têm que passar por lá. Eu quero falar sobre a CCJ, né, deputado? Pois não, Felipe. A comissão, como o senhor disse, é a mais importante, né? Não tem como ser diferente. Todos os projetos passam, onde a gente sabe se essas matérias são constitucionais ou não. E eu queria saber como é esse trabalho realmente nessa comissão, né? Porque eu imagino que seja um trabalho árduo, que seja trabalhoso que eu digo no sentido de ter muito trabalho a fazer, né? Então eu quero saber como é esse trabalho e como estão as expectativas para esse ano também, né? A gente sabe que em fevereiro agora vão ser indicados, os partidos vão indicar os representantes das comissões, e queria saber se o senhor vai permanecer na CCJ também, se já há um indicativo para isso. Tá. Bem, primeiro dizer que a CCJ ela se reuniu por várias oportunidades, e nós concluímos o ano de 2024 com 947 proposições, ou seja, foram apreciados 947 pareceres,
né? Dentre estes, né, a maioria aprovado e alguns que foram contrários, né? Então, assim, nós consideramos um bom volume, né, de proposições que a CCJ produziu seus pareceres. Foram quantas sessões no ano? Nós tivemos aqui 33 reuniões ordinárias e 58 reuniões extraordinárias. Fazendo uma média, mais de o quê? Mais de 10? Quase 10 projetos. Quase 10 por sessão, né? Exatamente. Então, assim, realmente a produtividade da CCJ é muito grande. E nós temos a indicação do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, para que agora, nesse novo biênio, a gente continue à frente dos trabalhos da CCJ. Então, o nosso partido irá nos indicar e os demais membros indicados pelos demais partidos irão eleger o presidente e o vice-presidente. Obviamente, existe um entendimento, né, onde os partidos, através de suas representatividades, de forma proporcional, indicam todos os cargos da Assembleia, desde a mesa diretora, as comissões técnicas, dentre os outros órgãos que a Assembleia possui. Então, nós, dialogando com os demais partidos, entramos no entendimento que o PT teria a presidência da CCJ e, pelo nosso partido, que essa indicação será em nosso nome. Bacana. Eu queria que você comentasse essa parte, gente, como é que funciona o trabalho um pouquinho da CCJ, ainda para continuar nela, porque assim, me parece que ela tem a obrigação de ser as comissões são técnicas, mas talvez ser mais técnica ainda, até porque a conta-prova não é que seja fácil de fazer, mas assim, você está trabalhando com a constitucionalidade, você pode contrapor alguns especialistas, se passar algum absurdo ou coisa do tipo, e aí a gente sabe que ao mesmo tempo a Assembleia é um espaço político, né, que ele tem diversas forças, diversos pensamentos, diversos interesses envolvidos, e a gente sabe que a política envolve muito a questão do jogo também. Como é que é, dentro desse ambiente, você tá num espaço ali que você tem que, ao mesmo tempo, ser mais técnico mesmo do que o... E imparcial, no caso da presidência dos trabalhos, né? Sem dúvida alguma, a Comissão de Constituição e Justiça tem uma certeza, que o projeto só continua a tramitar se passar por ela, devido justamente à análise formal, técnica e constitucional das matérias. Não necessariamente o projeto que for aprovado na CCJ tem que ser ou deve ser aprovado nas outras comissões. Por quê? Porque as outras comissões vão apreciar o mérito da matéria. Pode ser que uma matéria seja constitucional, passe pela Comissão de Constituição e Justiça, porém, nas outras comissões, como Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia, eles sejam barrados através de um parecer contrário, devido mesmo ao tema, né, daquele determinado projeto. Bacana. Eu queria continuar falando sobre a CCJ, Delano, porque no final desse ano passado agora, a gente teve uma sessão que foi gerou uma certa polêmica, né, que foi a indicação da Aunélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado, né, para o TCE. A sessão ocorreu ali sem o acesso à imprensa, né, não foi transmitida no momento, ela teve a transmissão ainda no mesmo dia, né, é importante ressaltar isso, né, que ainda no mesmo dia ela foi transmitida. Passou, não foi? Isso, passou a noite nos canais da Assembleia, mas a gente queria entender também, deputado, o senhor como presidente da comissão, qual foi o motivo, o que motivou ali para naquele momento essa sessão não ser transmitida? Primeiro, parabenizar, ao mesmo tempo agradecer pela abordagem do tema, né? Eu fui muito indagado, né, como o presidente daquela sessão, que foi muito disputada, inclusive, tanto entre os deputados, como também o público em geral, para que acompanhasse, né, acompanhasse a apresentação da indicada, a vaga do Tribunal de Contas do Estado, e, obviamente, a análise e a sabatina dos próprios deputados. Na verdade, a questão da limitação do acesso foi por questão de segurança. Nós havíamos, né, uma grande demanda de pessoas querendo entrar na sala onde realizam-se as comissões técnicas, no caso a CCJ, e tivemos um trauma muito grande
há poucos meses atrás, vamos dizer assim, que foi justamente a questão do incêndio da Assembleia. Então, gerou-se uma cultura muito de prevenção, não só a questão de incêndio, mas a questão de lotação e tudo. Então, ali houve um entendimento entre os pares de que, a partir do momento da lotação, nós fomos indicados, obviamente, pelas autoridades competentes, no caso, os bombeiros militares que ali trabalham, e que a imprensa entraria no início para registrar formalmente e depois, ao final, para fazer uma coletiva onde os membros e a sabatinada participou. Então, houve essa certa polêmica, mas assim, a grade da Assembleia tinha uma programação no mesmo horário, onde não pôde ser mudada, até porque a sabatina foi convocada de uma semana para outra, então, sem prejuízo algum à transparência, inclusive a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é uma das mais transparentes do Brasil. Tem os prêmios, né? Ganhou vários prêmios, inclusive de organismos internacionais. E, assim, passou depois na íntegra toda a reunião da CCJ, sem nenhum prejuízo, e a imprensa ela teve acesso antes e logo após para fazer as devidas entrevistas. Bacana. Esse episódio da Onélia, ele foi seguido de outros que a gente tem visto na Assembleia. No fim de ano foi um ano um pouco com algumas tensões, né? Inclusive na questão da sucessão do próprio Evandro e tudo. Assim, e começou a aparecer um questionamento e aí falando do PT, né, entrando para esse tema, que é a ocupação do PT de alguns cargos, né, assim, que estaria incomodando. Você acha que isso é um ruído que o partido hoje tem com alguns aliados, ou a oposição faz reverberar mais do que o que existe? Obviamente, o papel da oposição é tentar reverberar aquilo que a interessa. Ou seja, se ela puder reverberar que dentro da base do governo estão existindo alguns conflitos, para enfraquecer o governo, assim ela vai tentar expor de forma mais veemente. Mas esse sentimento é natural. Nós temos uma base muito ampla. Então, é natural da política. Se um aliado, um partido aliado, se achar prejudicado, é natural que aborde aos líderes, né? No nosso caso, ministro Camilo, governador Eumano de Freitas, para tentar alguns espaços. E foi o que ocorreu. Houve, primeiramente, a indicação do deputado Fernando Santana, por exemplo, para a presidência da Assembleia. O PSB, de forma legítima, achou que deveriam, né, ser democratizados os espaços. E de forma legítima e de muita grandeza, o governador Eumano, de pronto, atendeu, onde escolheu o deputado Romeu Aldigueri, né, que é de outro partido, atualmente está no PDT, questões de janela partidária, mas irá continuar no grupo hoje liderado pelo senador Cid Gomes, do PSB, e do Dr. Eudoro Santana, e foi eleito com ampla maioria, respeitando, obviamente, alguns poucos deputados da oposição, inclusive, é bom registrar, que registraram o voto contrário, mas a maioria da oposição, inclusive, votou favorável. Foi um voto contrário e uma abstenção, né? O voto contrário foi, como eu brinco, é o efeito Evandro Leitão. O Evandro ficou dizendo todo tempo pro André Fernandes na eleição que o pai dele tinha votado. E aí, que voltava quantas vezes tivesse oportunidade. Teve Mas como a gente formou, né, e é natural e é costumeiro da Assembleia, pelo menos aqui do estado do Ceará, uma mesa diretora eclética, inclusive com membros da oposição, então não houve nenhuma dificuldade quanto a isso e nenhuma dificuldade quanto ao governador atender um pedido de um aliado, um grande aliado, inclusive, nosso ex-governador e senador Cid Gomes, que eu tive, inclusive, a honra de ser vice-líder do seu governo na oportunidade no nosso primeiro mandato.
E nesse processo, só para acrescentar, teve também o movimento do próprio Fernando Santana que retirou o nome, né? Na verdade, ele teve esse... Isso foi um gesto, um grande gesto de grandeza, né? Nenhuma dificuldade o deputado Fernando Santana teve, né? Existia uma tendência natural, inclusive, do deputado Fernando Santana, porque ele já vinha de 3 mandatos de vice-presidente da Assembleia. Então havia uma tendência natural. Mas como não foi possível, dentro de uma grande coalizão de partidos, né, ele, de forma muito honrosa, retirou o nome para justamente manter a unidade da base do governo, diferente do que a oposição quer pregar, que é a desunião. Pelo contrário, a base do governador Eumano de Freitas está totalmente alinhada para poder manter a governabilidade, mas também acrescentar e melhorar as proposições que ali tramitam. Essa fala do senhor sobre a base alinhada é importante, porque a gente lembra, né, que durante esse momento houve ali uma conversa de um possível rompimento, né? A gente não ouviu o Cid falando diretamente sobre isso, né? Ele, inclusive, quando é entrevistado, ele diz que em nenhum momento falou, mas a gente, nas conversas de bastidores, né, a gente acabou recebendo essa informação também de que poderia haver um rompimento na época da indicação do Fernando Santana para a presidência, né? Agora é o Aldigueri, mas no primeiro momento o Fernando Santana foi o indicado. E aí eu queria saber, né? O senhor disse que a base está completamente alinhada, né? Atualmente, realmente, então, nenhum problema dentro da base alinhada, né? Da base aliada, né? Essa base que reúne vários partidos, né? São mais de 10 partidos, se não me engano. Então a base está realmente aí firme para 2026. E aí, falando sobre 2026, deputado, eu faço essa pergunta porque eu tenho escutado algumas pessoas muito de lideranças do interior também falando do nome do senador Cid Gomes como possível candidato para o governo em 2026, né? Então eu queria que o senhor fizesse essa análise assim, de como estão os preparativos para o próximo ano de eleições gerais. O senador Cid Gomes é um aliado de primeira hora, né? Ele sempre apoiou todas as ações do governador Eumano de Freitas e expôs a sua opinião naquilo que ele não concordava, que foi aceito pelo próprio governador, né? Então, o candidato natural de toda a base dos partidos é o governador Eumano de Freitas à reeleição. Obviamente, existem as especulações naturais, mas esse entendimento, inclusive, é o entendimento da grande maioria. Pelo menos eu não vi ninguém dizer ao contrário, pelo menos algum deputado, algum secretário ou algum político, de que não concordaria com a reeleição do governador Eumano. E quem vai legitimar isso é a entrega do governo Eumano. É o bom governo que ele deve entregar ao final dos seus 4 anos, né? Então, acredito que isso irá lhe credenciar mais ainda por ter o direito de estar no cargo, mas principalmente pela entrega ao povo cearense. O Eumano, o governador Eumano é um governador bem avaliado, né? Diferente, acho que a gente teve um episódio curioso aqui na política local, que foi o caso do ex-prefeito Sarto, né? Que estava mal avaliado, as pessoas achavam que ele não tinha condições, e aí acho que o próprio começou a especular que o partido trocaria ele de candidato, acabou que não trocou, né? Ia ser o Roberto Cláudio, né? Porque as pessoas falavam isso, que achavam que ele não tinha fôlego. Seria uma grande indelicadeza, né? Com o prefeito Sarto, né? Eu acho que quem está na cadeira, que colocou a cara a tapa, assumiu a responsabilidade de gerir ou a cidade ou um estado, né? Eu acho que tem a legitimidade de, dentro do seu partido, ele, se assim quiser, ter o direito de disputar a reeleição. Bacana. Jubinho, vou já tocar nesses pontos aí de quem deu a cara a tapa, mas eu queria lhe perguntar aí, que eu toquei na questão municipal, e você falou dessa questão de que a base do governador tá sólida, tem as tensões naturais, né? Acho que a ideia é essa, assim, dentro do arco de aliança, mas que... como é que tá, no caso, você vê assim, o que você poderia dizer do PT, né? O PT teve um ruído aí, sim, realmente...
Porque o Cid é esperto, né? O Cid teve... Eu até falei, o Cid falou-se em ruptura, mas não era o Cid que falava. E ainda tinha uma coisa, eu falava assim, e eu até comentei aqui, assim, gente, o cara tá... E que ruptura é essa que não é oposição, né? Porque se você rompe com o governador, você vai se dar oposição, né? Exato. Então, você está rompido com o governador, com o prefeito, mas continua na base, com participação, com secretarias. E aí, tanto que não se concretizou. Então, eu acredito que essa informação foi potencializada principalmente pela própria oposição, é natural, para enfraquecer o governo. Isso é legítimo da política, inclusive, agora. Coube aos nossos líderes poder dar um freio de arrumação e readequar aquilo que foi. Até lembrando, nós temos um governo que é composto por posições importantes que são ocupadas por vários partidos, inclusive o PSB, que hoje tem a presidência da Assembleia, com o vice do MDB e o primeiro secretário do PT, né? São as principais... Vocês têm na base até um partido rachado, que é o PDT, né? É verdade. Imagina, o PDT é meio base, meio oposição, né? É híbrido. É híbrido. Isso. Eu ia lhe perguntar sobre essa questão do PT, de como é que tá o clima do PT, porque o PT sim teve não é exatamente ruptura, mas teve ali um momento de tensão mais claro, que foi o caso da escolha do candidato a prefeito, né? Assim, a Luiziane realmente ele falou algumas coisas, reclamou, né, assim, e aí veio aquela discussão, inclusive, sobre quem é que tinha mais direito, quem era mais petista, quem não era e tudo, e você não nasceu petista, digamos assim, mas se tornou petista. Como é que está hoje o clima dentro do partido, né? Bem, eu acho que todas as divergências foram superadas, né? Eu costumo dizer que o PT é o partido mais democrático do Brasil, porque eu acho que ele é o partido que internamente, organicamente, é o que mais briga, discorda, e quando não há um consenso, vai para o voto da maioria dos seus filiados que estão aptos a votar. Então, eu acho que isso fortaleceu mais ainda o Partido dos Trabalhadores, especificamente no município de Fortaleza, mas isso refletiu em todo o Ceará, de colocar os nomes à disposição da ex-prefeita, deputada federal Luiziane Lins, e do atual prefeito, ex-deputado estadual Evandro Leitão, para análise dos seus correligionários. Nada mais democrático dentro das regras da boa prática, da política, visando o estatuto do partido, obviamente, da gente escolher perante a votação da maioria. E foi isso que ocorreu. Nós tivemos um longo processo, primeiro para a escolha dos delegados, onde todos os filiados votaram, né? Foi praticamente um dia de eleição geral. A cidade toda, dentro da proporcionalidade, foram distribuídas urnas eletrônicas e os filiados iriam lá, comprovadamente aptos a votar, e escolher os delegados e a partir daí, escolheram o candidato Evandro Leitão. Diante disso, depois, obviamente, da derrota, né, da então pré-candidata a prefeita Luiziane Lins, é natural que ela recuasse um pouco, mas ela entrou ainda na campanha do prefeito Evandro Leitão, né, foi até um evento na Praça do Ferreira muito grande com o presidente Lula, onde ela subiu no palco e registrou apoio. Então, isso foi um ato de grandeza da ex-prefeita, deputada federal Luiziane Lins. E fortaleceu o PT esse processo. Tenho certeza disso. Eu queria aproveitar o gancho. Inclusive eu. Exato. Então, chegamos nesse ponto. Que a gente estava esperando chegar nesse ponto. Que eu queria aproveitar esse gancho, né, falando do PT, falando de eleições, escolha de candidato. O senhor foi pré-candidato à prefeitura de Maracanaú no ano passado, né? O senhor, inclusive, chegou não sei se a palavra certa é discutir, mas o senhor estava mostrando que queria realmente colocar a sua candidatura, né? Colocar o seu nome como opção para o povo de Maracanaú. Só que acabou que a direção do PT nacional, né, se não me engano foi a nacional, decidiu pelo apoio ao Roberto Pessoa. Então eu queria saber, entender melhor, para a gente entender melhor, para quem está nos assistindo também entender melhor, como foi essa escolha, né? Como foi esse processo de escolha realmente?
foi basicamente um processo semelhante ao município de Fortaleza, né? Eu, de forma legítima, coloquei meu nome à disposição para a Prefeitura de Maracanaú. A maioria do partido, no caso da executiva municipal, entendeu que escolheria a manutenção do apoio ao atual prefeito Roberto Pessoa e negou a minha legenda. Isso no âmbito municipal. Regimentalmente, eu fiz um recurso à nacional, né? E durante a nacional foi discutido por várias vezes, né? E acabou-se entendendo que o PT de Maracanaú apoiaria o prefeito Roberto Pessoa e indicaria o vice-prefeito, que é o atual vice-prefeito Gerson Sequini, que é filiado do PT. Então nós tivemos esse processo, o governador participou acompanhando. Posteriormente, o meu não êxito em consagrar a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, o governador fez uma aproximação de forma legítima entre o meu grupo político e o grupo político do prefeito reeleito Roberto Pessoa. Então, como é que o meu partido participaria da chapa com o candidato a vice-prefeito, com participação do governo, e eu não o acompanharia, votaria contra o partido? Eu poderia, inclusive, responder até por infidelidade partidária. Mas, entendendo e respeitando a vontade da maioria, como foi feito em Fortaleza, também em Maracanaú, inclusive o recurso foi votado na Executiva Nacional, existe um conselho que trata sobre as candidaturas, onde também fui derrotado. Então, eu sei ganhar e sei perder. Na questão partidária, não consegui viabilizar minha candidatura. Poderia ser que, se eu fosse candidato, pudesse até ganhar do atual prefeito, né? Mas, como não viabilizei, o governador Elmano fez essa aproximação no sentido da gente pudesse, neste momento, apoiar durante os 4 anos o prefeito reeleito Roberto Pessoa. Mas houve alguma mágoa de início, deputado? Porque eu lembro que o senhor estava muito atuante, muito forte na sua pré-candidatura, né? Olha, é o que eu disse, é natural. A Luiziane demorou um pouco para absorver. Eu também demorei, é verdade. A gente cria expectativas e as pessoas nos estimulam, né, a também apresentar um novo projeto. Não foi possível naquele momento. Isso não quer dizer que eu desisti. Obviamente, política a gente tem que pensar no momento oportuno. O senhor pensa no executivo ainda? Eu ainda penso, sim, no executivo. Natural, temos outros políticos à base, aliado do Roberto Pessoa, que também pensam. E hoje, como faço parte da base do atual prefeito Roberto Pessoa, nós iremos discutir dentro da base, entre os partidos aliados. É natural. Entendi. Mas você falou dessa questão, você até comparou essa questão com a Luiziane, eu assim, aí lhe peço até uma avaliação sua. Me parece que o seu processo tem um pouco de diferença com o dela aqui, e aí o Felipe falou essa palavra mágoa, tudo, não sei se é exatamente esse o sentimento, se teve mais... o cenário de Maracanã era um cenário um pouco diferente, porque quando sai uma candidatura como era a sua, tinha 2 candidatos ali que tinham força, porque tem histórico no município e voto, né? Você tinha a sua candidatura do PT, teve também o Júnior Mano, que estava ali, que o PL não deixar para ele, foi a doutora Silvana, que ele não tinha tantas chances em relação a ele. Então, quando o Júnior Mano não vai, nem você, meio que abriu-se uma estrada ali para o Roberto Pessoa ganhar com uma relativa... Tinha o PSD também com o Bruno da Madureira, né? O PSD acabou recuando. Da Madeireira, isso. Mas assim, o caminho para o Roberto Pessoa ganhar era mais simples do que a tranqueira que o Evandro... Eu acho que enfrentou, assim, eu digo assim, o peso, a dificuldade da Luiziane entrar na campanha não foi um movimento arriscado para o partido, você não acha? Bem, assim, você tem razão, Delano, quando você disse que foram 2 momentos diferentes, Maracanã e Fortaleza. A primeira etapa da reeleição do prefeito Roberto Pessoa para o seu 4º mandato, não tenho dúvida nenhuma que foi justamente garantir com que o PT não lançasse o candidato.
porque eu, dentre as pesquisas internas de opinião pública, estava muito competitivo, né? Então o prefeito ele foi muito hábil, né, em conseguir barrar a minha candidatura do PT e conseguir barrar a candidatura do Bruno da Madeira do PSD, né? Então, a questão do PL, a verdade, houve um desestímulo por parte do próprio deputado Júnior Mano, que colocou o nome para testar de forma legítima e não chegou a transferir nenhum título para Maracanã. Continuou votando em Nova Russas. Então, ele mesmo recuou, talvez de forma estratégica, né, visando outros objetivos aí, a médio e longo prazo. Porque hoje ele não está nem mais no PL. Né? Ele não vai ficar nem no partido, né? Pois é, né? Vai pro PSB, né? Isso. Então, ele mesmo recuou. Abriu-se a possibilidade do PL indicar a deputada estadual, né, doutora Silvana, que de forma legítima também foi candidata, né? Tirou uma votação razoável, 34 mil votos. Tivemos o deputado estadual Lucinildo, pelo PDT, que foi apoiado pelo prefeito Roberto Cláudio e o prefeito Sarto. Ele se filiou ao PDT para ser candidato, né? Inclusive Se filiou ao PDT para ser candidato, que também teve a sua votação com 9 mil votos. Então é legítimo, foi um processo natural. Ainda tivemos a candidatura do PSOL, com o professor Ernesto, né? Então tivemos aí 4 candidaturas. Obviamente, seria mais difícil, não digo difícil, mas mais disputado o pleito se a gente tivesse conseguido manter a nossa candidatura. Não tenho dúvida disso, que facilitou a vitória do atual prefeito Roberto Pessoa. Eu queria continuar falando sobre o Maracanã e já pensando em 2028, né? Porque o Roberto Pessoa está no segundo mandato consecutivo dele, né? Ele teve já 2 primeiros mandatos, está agora no 4º mandato, mas o segundo consecutivo, então não pode concorrer novamente à reeleição, né? E aí, lembrando que o PT está nessa base, né? Tem o vice-prefeito Gerson Secchini, e eu queria saber se existe... eu sei que talvez não seja discutido ainda, porque a gente está no primeira semana, né? Segunda semana de governo. Semana de governo. Mas o senhor acredita que haveria possibilidade do Roberto Pessoa vir a apoiar, por exemplo, uma candidatura sua em 2028? Sem dúvida alguma, né? Eu estou fazendo parte da base aliada do prefeito. Irei ajudá-lo a governar com sustentabilidade e também com o trabalho de indicação de recursos para o município. Então, quando o prefeito Roberto Pessoa conversou comigo, ele disse que me trataria como um aliado, e assim está fazendo, né? Inclusive com participação no próprio governo dele. Então, de forma legítima, outros políticos que fazem a base aliada do prefeito Roberto Pessoa devem colocar o nome, né? Inclusive do meu próprio partido, talvez de forma consensual ou não, mas nós vamos ter, com certeza, um pré-candidato a prefeito do PT, não tenho dúvida disso. Se irá se concretizar ou não, se é o meu nome, ou é o nome do vice-prefeito, ou é o nome de outro correligionário do Partido dos Trabalhadores, aí só o tempo irá dizer. Mas quanto a isso, quanto ao tratamento, o prefeito Roberto Pessoa está me tratando realmente com igualdade dentre os outros aliados, né? Nós temos o aliado histórico, que é o deputado estadual Firmo Camusso, foi prefeito de Maracanã, inclusive indicado pelo prefeito Roberto Pessoa, né? Então é natural que ele coloque o nome dele também, mas o que nós iremos garantir é uma ampla discussão interna dentro do grupo liderado hoje em Maracanã pelo prefeito Roberto Pessoa, obviamente, para decidir conjuntamente a sua sucessão. Falando do Firmo, inclusive o senhor citou o Firmo, quando foi anunciado o vice do Roberto Pessoa, ele lançou uma nota, né? Meio que, não sei, uma indignação por não ser escolhido como vice, né? É só lembrando uma situação. Não, mas é bem lembrado, Felipe. É natural, né? As pessoas geram expectativas, né? Então, realmente, ali ele teve o seu momento de frustração. Mas, assim como eu tive também. Mas, depois, ele declarou apoio ao prefeito Roberto Pessoa e ao vice, Gerson Secchini, participou da campanha, foi a reuniões,
né? Lembrando que a sua esposa era candidata no município vizinho. Então, nós entendemos que ele teve que se dedicar muito mais a Pacatuba. Venceu, né? E venceu, né? Mas deixou claro, sem dúvida alguma, que ele é um grande aliado do prefeito Roberto Pessoa. Isso é curioso, Julinho, que eu acho que é muito da política esses movimentos rápidos e inesperados às vezes, né? Aí eu queria lembrar que você participou aí de um movimento desse tipo que foi o próprio fortalecimento do nome do então deputado Elmano de Freitas para virar o candidato daquele grupo político, que não era o nome que estava posto, a ideia era a continuidade a Isolda. A Isolda. Porque estava, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele estava na cadeira, estava no exercício do mandato. Né? O tava Camilo... tudo certo, né? Estava tudo Quase, já né? pré-acordado. Uhum. Né? Inclusive com os líderes, né? Conversado com o Ciro, conversado com o Cid, conversado com o Camilo. Houve um comportamento contrário do PDT, que ao invés de indicar a sua correligionária, que já estava no exercício do mandato, né, decidiu lançar o ex-prefeito Roberto Cláudio, e não houve concordância naquele momento dos líderes. Inclusive, o próprio senador Cid Gomes, de forma muito coerente, né, ele mergulhou um pouco na campanha, tendo em vista não querer bater de frente com o irmão naquele primeiro momento, mas depois participou de eventos da campanha do governador Elmano de Freitas e pediu voto a ele. Então, é da política, né? Felizmente, a ex-vice-ministra, ex-governadora Isolda, infelizmente não pôde ser candidata, mas, pelo contrário, nós ganhamos um grande governador. Eu fui deputado 8 anos com o governador Elmano de Freitas, conheço a sua competência, conheço a sua seriedade, a sua coerência, e eu não tenho dúvida alguma que, apesar das dificuldades já enfrentadas até hoje no governo, ele fará um grande governo. E estarei na linha de frente para apoiar a sua sucessão. Assim como, acredito, todos os outros partidos aliados. Né? Acredito que até, obviamente, o senador Cid Gomes, quando indagado, ele não vai querer se posicionar, ele não vai advogar contra si mesmo. Claro. Mas eu tenho certeza, pela coerência do senador Cid Gomes, né, e com uma entrega boa à população cearense do governador Elmano de Freitas, não haveremos problema na indicação da reeleição do nosso governador. Bacana. Como é que foi essa construção do nome do Elmano? Eu lembro, é uma coisa que eu sempre conto, no dia que o nome do Elmano foi anunciado, eu passei numa padaria no Cocó, aí tinha um cantinho bem pequenininho assim, aí tava todo mundo engalfinhado. Você, o Elmano, tava Augusta, tava Salmito, estava Evandro Leitão e outros que eu não consegui ver porque tinha uma pilastra. E aí, poucas horas depois, apareceu o nome do Elmano. Eu digo porque, na verdade, não, assim, o que se noticiava é que não tinha esse plano, não estava contando com um plano B, não estava discutindo uma coisa, não nada contra o governador, mas não o momento ali não tinha esse... A indicação da nossa base era a candidatura da ex-governadora Isolda pelo PDT. Sim. Obviamente, quando não foi possível aquele acordo já tanto pelo direito natural de quem está na cadeira, até porque a governadora só poderia ser eleita uma vez, não tinha direito nem à reeleição. Infelizmente, não foi esse o entendimento, né, do grupo liderado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. Como não foi possível esse entendimento, nós, obviamente, reunimos ali toda a nossa base e decidimos que o candidato seria do PT, né? E foi abraçado por uma ampla coligação partidária, né? Vários partidos apoiaram a indicação do PT com o nome do ex-deputado, hoje governador Elmano. Isso já é uma articulação super rápida de dias, não foi? Foi uma grande articulação. Porque tinham outros nomes colocados também, né? Inclusive... Tinha o Salmito, tinha a Augusta. A Larissa, né? A Larissa se colocou também, de forma legítima. Mas nós entendemos ali, pelos posicionamentos
E dentre a sua influência na própria base aliada, o governador Elmano saiu vitorioso nessa indicação e vitorioso nas eleições. Primeiro turno, né? Foi uma aposta boa, né? Foi uma aposta muito boa, né? Acho que foi simbólico, fortaleceu muito a liderança do ministro Camilo Santana, né? O ministro Camilo, veja só, elegeu com um racha na sua base e agora, junto com a liderança do governador Elmano de Freitas, conseguiu eleger o prefeito de Fortaleza, né? Então, realmente consolida-se a liderança de Camilo Santana, que hoje é uma liderança nacional, né? Hoje, ministro da Educação, fazendo um bom trabalho, uma boa avaliação do seu ministério, do MEC, e o governador Elmano está aqui fazendo um grande trabalho e coordenando, liderando o grupo político cearense. Deputado, para esse ano de agora, né, a gente está falando do governo Elmano, para esse ano de 2025, qual você acha que deve ser o foco dele? Porque eu lembro que já houve uma troca dos secretariados, né, algo normal nos 2 primeiros anos, até para dar uma oxigenação nos trabalhos. Aí falando de um programa muito importante, que é o Ceará Sem Fome, vai haver ampliação, né, do Ceará Sem Fome. A gente tem visto avanços, por exemplo, na economia, né, o PIB, nos últimos dados que foram divulgados, com crescimento maior do que o nacional. Lógico, ainda com uma desigualdade social presente no Estado, que isso não vai se resolver da noite para o dia. Até do que a nossa previsão orçamentária, inclusive. Sim, o crescimento do PIB, né? Então, eu queria saber com o senhor exatamente quais são os focos que o senhor acha que o governador Elmano deveria ter nesse ano 2025. Olha, sem dúvida alguma, os programas de transferência de renda, no sentido de tentar fazer uma melhor justiça social, o estado do Ceará é o estado que tem os melhores e maiores programas de transferência de renda. Vou lembrar aqui de 3 principais. Temos o Cartão Mais Infância, atendendo aí 150 mil famílias. Temos o Cartão Ceará Sem Fome, atendendo aí mais de 50 mil famílias, só nos 2 primeiros anos. Né? E o Vale Gás, que foi muito importante no momento da pandemia, para socorrer as pessoas mais vulneráveis, e que se tornou uma política permanente. Passou a pandemia, continuou o Vale Gás, né? Então, esses 3 programas credenciam o Ceará como o estado que tem mais programas de transferência de renda. Sem dúvida alguma, nesse segundo biênio do governador Elmano de Freitas, ele irá focar na saúde. Esse mês nós já entregaremos à população cearense o Hospital Universitário da UES, né, que desafogará... Da UES não, né? Universitário, né? Universitário, porque é no terreno da UES, né? Mas porque os colegas lá da assessoria de imprensa puxam a nossa orelha. Isso, eu tô puxando a orelha do deputado. Completamente certo. Até porque estudantes de outras universidades ali farão seu internato. Né? Também, né? Ali farão seu internato também. E ele desafogará de uma maneira muito importante toda a demanda da região metropolitana. Vai desafogar o HGF, vai desafogar o IJF, né? Obviamente deve ser feito por etapas o funcionamento, mas tivemos já o anúncio do governador Elmano de Freitas que já esse mês o Hospital Universitário do Estado do Ceará começará... Ele começa com oncologia e vascular, serviços vasculares, Inclusive, a reforma administrativa que o governador fez mostra à população cearense que ele quer melhorar ainda mais a entrega. O governador não se acomodou. Aquelas áreas que ele avaliou junto com a sua equipe que precisaria de uma entrega melhor ou de uma modificação para oxigenar o governo, ele fez uma razoável reforma administrativa com nomes bons, muito bons, e mostra que ele não está acomodado, ele está buscando cada vez mais acertar. Tem a gente falando dessa questão das prioridades do governo, Julinho, tem um ponto aí que o governador tem priorizado desde o ano passado, e me parece também que esse ano também vai ser forte, que é a questão da segurança pública.
né? E esse tema, ele é um tema que os setores conservadores, setores mais reacionários dentro da política, no parlamento, inclusive, muito tempo sequestraram esse tema, virou um tema de... Os chamavam da bancada da bala e tudo. No contraponto, a esquerda muitas vezes é acusada de não saber lidar com essa questão da segurança pública, né? Como é que está sendo? O que é que tem de previsto aí, discutido para a Assembleia, no caso, né, de vocês da base, em relação a isso? O que é que você acha que vem por aí em relação à questão da segurança para melhorar os números, né? Delano, sem dúvida alguma, a segurança pública é uma prioridade do governo. E digo não só do governo Elmano, mas já vem sendo prioridade, né, do grupo liderado por Elmano e Camilo. Tanto é que no governo Camilo nós tivemos uma grande reforma na estrutura da Polícia Militar, onde atendeu uma demanda, que era a questão das promoções, que estava desatualizada, estagnada. Isso trazia um grande desestímulo aos policiais, né? Tivemos a contratação de milhares de homens e mulheres para as forças de segurança, não só da Polícia Militar, mas dos bombeiros, da Polícia Civil, da perícia forense. E nós continuaremos buscando acertar cada vez mais. Não é fácil. É um tema muito caro à nossa sociedade. Nós sofremos só no período do governo Camilo 2 motins, né? Isso, inclusive, serviu de referência para leis nacionais serem aprovadas para que evitar militares a fazer greve, ou seja, paralisar o seu serviço, deixando a população à mercê, né? Militar tem que ter um regimento diferente do servidor civil. É assim no Exército, né? É assim nos outros países, não pode ser diferente nos estados, nas forças militares estaduais. Então, nós estamos contratando mais, o governador Elmano já anunciou, né, concurso para a Polícia Militar, irá anunciar agora o concurso para a Polícia Civil e para as demais forças que formam a segurança. Então, é uma busca contínua, que não é fácil. O problema das facções é um problema nacional, né, que precisa ter uma política integrada de segurança. O estado do Ceará não produz droga, não produz arma, e essas drogas e essas armas entram pela fronteira do Brasil, né? Então, é um problema nacional que precisa ser tratado de forma integrada. E aqui no estado do Ceará é uma prioridade do governador Elmano. Falando sobre uma prioridade nacional, o senhor citou esse termo, né? Prioridade nacional. A segurança pública é uma prioridade nacional. E a gente lembra que no ano passado o presidente Lula se reuniu com governadores para anunciar a PEC da segurança pública, né? Ela ainda não foi para o Congresso, né? Deve ir nesse ano. Mas um dos pontos dessa PEC, deputado, fala sobre as assembleias terem também o papel de legislar sobre esse tema, né? Então eu queria saber qual poderia ser o papel da Assembleia em relação a esse tema que é tão difícil, né, da segurança pública. Perguntando para a pessoa apropriada, porque nessa questão, esbarra exatamente nessa questão do constitucional também, né? Assim, exato. A quem cabe, né? No caso das forças estaduais de segurança, as assembleias legislativas já podem legislar na formação administrativa. Agora mesmo nós aprovamos uma grande reforma de segurança. Nós criamos vários batalhões, readequamos a divisão estratégica do Estado nas áreas integradas de segurança, aprovamos a lei da promoção. Então, nós podemos legislar sobre as seguranças estaduais. O que está sendo discutido na PEC obviamente, como integrar essas legislações, né? Muitas vezes não só tratando só da carreira, mas da questão da comunicação, né? Às vezes, um carro que é roubado no Rio Grande do Norte circula aqui por falta de uma troca de informação. Nós temos um grande complexo de segurança pública que foi inaugurado. Temos, inclusive, já fruto da articulação do então governador Camilo Santana. E agora continuada pelo governador Elmano de Freitas, de uma central de segurança do Nordeste, que a sede é aqui em Fortaleza, onde os secretários de segurança cotidianamente têm uma reunião, fazem suas avaliações.
juntamente com seus comandantes, justamente para que um carro que for roubado na Bahia, assim que dá entrada aqui no Ceará, é identificado, já entra dentro do radar da polícia, né? Coisa que não era feito antes. Então já é um embrião, vamos dizer assim, dessa integração que precisa ser tratada de forma urgente. Por isso, a população brasileira está com muitas expectativas nessa PEC visando a integração. E como o senhor vê o debate, né? Porque, assim, é um tema que o governador tem se pautado muito da segurança pública. A gente vê isso, né? No ano passado, no primeiro ano dele também. O Camilo também estava, mas eu acho que teve um foco maior para a segurança durante o governo Eumano, né? Você pode me corrigir se eu o governo Eumano, acho que ele foi muito atacado no ano passado. Foi muito atacado também, né? exato. A oposição bateu muito nessa questão do... E eu queria saber exatamente isso. E aí acaba que também reverbera essa questão na própria população, né? Você recebe muita informação sobre... Amplifica também, né? Não é que os números sejam bons, mas amplifica... Eu queria saber como é o debate com essa oposição, né? Porque, por exemplo, nós temos na Assembleia alguns opositores, como o Sargento Reginaldo, que é da segurança, dos bombeiros, e aí eu não falo nem dele, porque ele realmente trabalha para aquela base, né? Mas nós temos alguns opositores que são oposição por oposição, né? Fazem oposição a alguns projetos, simplesmente por ser do bloco oposicionista. Então, como é esse debate em relação a esses temas que são tão sensíveis? Olha, eu já fui deputado com o Capitão Wagner, fui deputado com o Soldado Noélio, estou deputado com o Reginaldo, fui deputado com o delegado Cavalcante, pessoas que são ligadas, né, muito fortemente com a área da segurança pública. E, consequentemente, as críticas, né, desses deputados se concentram mais na área da segurança. Mas a área da segurança ela tem que ser uma área uma área mais democrática discutida. Não pode ser segurança só a questão de aumentar o número de policiais. Ela tem que ser uma área interligada com outras, com escolas em tempo integral, com a construção de praças e equipamentos de utilização pública, formação profissional. Tudo isso, em médio e longo prazo, também vai ajudar, né, a diminuir os índices de segurança. É notório que em todo o Brasil as facções criminosas ganharam uma certa força. A gente vê nos telejornais, em outros estados, no Ceará não é diferente, eles organizados. Existe uma Universidade do Crime no Rio de Janeiro, onde vão criminosos de todo o Brasil para, acho que, fazer a sua formação lá miliciana. Então, é preciso um ataque de forma integral e, obviamente, essa discussão passa, sim, pelo parlamento, pelas câmaras de vereadores, pela Assembleia Legislativa, e estará em pauta muito fortemente agora com a PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. Deputado, eu queria fazer uma pergunta mais, aí você falou dessa questão do parlamento, tem a ver com o parlamento, tem a ver com, na verdade, também com o PT, que é pegando o que a gente teve, para mim, um fato muito significativo, que foi a dessa eleição municipal em Fortaleza, né, que você teve ali, acho que, pelo menos no Ceará, o PT saiu na eleição do governador Eumano, saiu naquele momento. O Lula se elegeu-se o Eumano no primeiro turno, né, o Camilo também lá nas alturas na eleição dele. E aí quando você tem na eleição municipal aqui, você volta a ter esse fantasma meio do bolsonarismo e tudo, daquele discurso muito simplificado, das soluções mágicas e tudo. E teve uma votação muito alta, né? Assim, não foi uma eleição fácil para o partido. Que análise que o partido fez dessa eleição, né? Assim, o que você tem pensado nisso, né? Porque eu acho que teve um pouco a euforia ali, acabou o tempo do Bolsonaro e parecia que tinha acabado, mas na verdade não foi bem assim, né? Bem, eu fico imaginando, viu, Delano e Felipe, a responsabilidade que o prefeito Evandro Leitão tem de fazer um bom governo. Tem o presidente do PT, tem o governador do PT, tem o senador do PT, então
ele tem quase que uma obrigação de fazer um bom governo, porque todas as forças políticas estão, né, alinhadas com ele. Diante disso, não diferente dos demais prefeitos do PT. Eu lembro-me que no estado do Ceará, o PT, e a gente sabe que política é sazonal. Às vezes um grupo está mais forte, outra vez é outro. Eu lembro, o Tasso Gereissati era o grande líder político, né? Na época do Tasso, o PT tinha uma prefeitura. Era o município de Capuí. Uma prefeitura. E agora se inverteu. Estamos com um grande líder, que é o Camilo, e o PT praticamente empatado com o PSB, liderado pelo senador Cid Gomes. Que é aliado. Que é aliado, né? Que é aliado. E tem a grande maioria das prefeituras, né? PT e PSB, a grande maioria das prefeituras. Né? Temos o PSD, que também fez muita prefeitura. Então, esses políticos aumentam mais a sua responsabilidade, porque tem aliado o governador, tem aliado o presidente. E, de forma natural, antagonicamente, quem não é PT, devidas proporcionalidades, mas quem não quer um candidato do PT, vota um candidato do outro partido. Aqui em Fortaleza, nós tivemos, né, um segundo turno disputadíssimo. Disputadíssimo. Obviamente, quando a gente vai para um cenário estadual, né, o PT tem mais força. Mas em Fortaleza, praticamente está dividido 50%. 50% PT, 50%, não digo nem Bolsonaro, eu digo anti-PT. Que algumas pessoas votaram no candidato André Fernandes porque não concordavam com alguma coisa, né, do Partido dos Trabalhadores. O André fez uma campanha muito boa de se desvencilhar também do bolsonarismo, né? Para que mais simbólico do que isso, do que o deputado que se dizia o 01 do Bolsonaro no Congresso Nacional escondeu o seu líder político? Pelo amor de Deus, o povo não é besta. Porém, é o que ele disse. Muitas pessoas votaram nele pelo sentimento anti-PT, que é natural. Temos pessoas que pensam mais à esquerda, pessoas que pensam ao centro e pessoas que pensam mais à direita. E é sazonal. Deu o exemplo do Tasso, agora é o Camilo. É sazonal. Talvez, há algum tempo, o PT volte a ter menos força no Ceará. Mas, algum tempo depois, ele vai ter de novo. Então, é sazonal, depende muito. Bacana. Quer fazer mais uma? Aí, deputado, eu queria lhe convidar, a gente fez aqui essa conversa longa sobre os movimentos do PT e do parlamento. A gente tem um quadro aqui no programa que a gente apresenta algumas fotos ali, e aí é um tiro curto. A gente mostra, ou é uma pessoa, ou é um tema, e o deputado faz um comentário aí da sua visão sobre a figura que vai aparecer. Tá pronto aí, meninos? Vamos lá. Grande líder e me inspira muito na política. Roberto Pessoa, um grande político. Eu fui adversário dele durante 20 anos. Sempre que me abordavam, eu dizia, bem, eu sou oposição a ele, mas eu reconheço a grande liderança e com 81 anos, né, com muito gás ainda, viu? Sim. Doutora Silvana. E lembrando que a Silvana foi candidata em Maracanaú, né? Foi candidata em Maracanaú. E foi a segunda colocada, né? Doutora Silvana já é minha colega parlamentar, né? 4 mandatos. É uma pessoa de convicção e defende realmente aquilo que acredita. Deputado André Fernandes. Tive a oportunidade de ser deputado com ele durante 4 anos. Na verdade, não tivemos muita convivência, né, porque ele tem um perfil mais de rede social, né, e não de plenário. Não que ele não estivesse na Assembleia, mas ele ficava mais ao seu gabinete, nas suas articulações. Então, é um jovem, mas não concordo com as suas posições. Minha inspiração também, né? O atual vereador de Maracanã, o Júlio César, né, foi um dos emancipalistas do município de Maracanaú, foi presidente da Câmara, foi deputado 2 vezes, foi prefeito 3 vezes, está no 4º mandato de vereador e, sem dúvida alguma, é uma inspiração
que eu tenho na política. Um grande professor. Bacana. Queria agradecer aqui ao deputado Júlio César Filho, o deputado Julinho, né, que esteve aqui com a gente no Questão de Opinião. Queria agradecer também meu colega Felipe Barreto. Aqui. Obrigado, eu que agradeço pela nova oportunidade. Essa participação. E aí, você quer deixar algumas palavras, Bem, deputado? Eu queria agradecer, Delano, Felipe, né, deixar um abraço aqui para o nosso amigo Roberto Moreira, e dizer ao povo cearense que continue contando com o nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Estaremos à disposição para continuar apoiando a base do governador Elmano, porque acreditamos e temos a confiança que ele fará um bom governo e, com certeza, estaremos de forma ativa na linha de frente lá na Assembleia Legislativa. Bacana. Queria agradecer você que acompanhou o nosso programa até agora. Fique de olho aí no Questão de Opinião, nos outros produtos também do Opinião CE, nas nossas redes sociais, nos sigam e acompanhe, fique por dentro do que há de mais relevante na política cearense e nas notícias do mundo. Obrigado.